Agora nós vamos trabalhar qual? Os implícitos. Evandro, por que implícito? Meu filho, isso aqui também é questão de concurso. Implícito, porque ele não está escrito no bojo da Constituição, você não vai chegar lá, você não vai achar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade. Mas como ele é um princípio, ele tem que ser de observância obrigatória. O STF já decidiu que ele está lá, não está escrito, mas ele está como um espírito, ele está funcionando. Evandro, como é que uma coisa não pode estar escrita, mas tem que ser obedecida? Tem que ser obedecida pelas teorias, tem que ser obedecida pelo dia a dia, tem que ser obedecido porque senão os princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência não têm força, ele se torna ilegal. Olha só, um ato administrativo, uma ação do administrador deve respeitar a legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e também o princípio da razoabilidade, proporcionalidade e todos esses aqui. Porque senão o princípio vai ser legal, impessoal, moral, público, eficiente, faltou razoabilidade, aí o ato do administrador se transforma num ato ilegal. Evandro, ficou meio vago. Lógico, filho, você ainda não viu os princípios implícitos. Vamos ver um por um. Mas antes, vamos lembrar, explícito, que está escrito. Implícito, não está escrito, mas tem que ser de observância obrigatória. Correto? Vamos para o primeiro princípio. O princípio da razoabilidade. Só que eu vou trabalhar a razoabilidade junto com a proporcionalidade, correto? Vem para cá. Olha, você vai fazer assim mesmo no seu caderno aí, ó. Dessa forma que eu estou fazendo aqui. Vai ouvindo e vai copiando junto comigo. Você vai colocar razoabilidade e vai colocar proporcionalidade no seu caderno. Olha só, eu vou explicar a razoabilidade junto com a proporcionalidade porque os princípios se confundem. Os princípios, o conceito é um pouco parecido, mas a gente ao final da explicação vai conseguir ter real noção do que a gente está vendo aqui. O princípio da razoabilidade, nós vamos seguir a teoria do homem médio. Ou seja, razoabilidade é ser o quê? Razoável nas ações. Proporcionalidade, eu criei uma formulazinha aqui, essa fórmula é minha mesmo, tá? Você não vai achar em livro não, mas você pode ter certeza que a ideia, você pega CESP, PNB, FCC e ESAF e acerta qualquer questão. Eu vou dar exemplo. Você vai falar que proporcionalidade é o princípio da força versus a falta cometida. Ou seja, força proporcional à falta que o administrado cometeu. Para explicar isso aqui, nós vamos trabalhar num gráficozinho, tá? Olha aqui. Imaginem essa situação hipotética aqui. Imagina que tem uma lei e essa lei regulamenta o cargo do fiscal. Fiscal sanitário. E esse fiscal sanitário tem uma função distribuída na lei. E a lei diz o seguinte: olha, fiscal, se você achar produtos estragados, você pode, 1, multar o estabelecimento. 2, você pode destruir a mercadoria estragada. 3, você pode suspender o estabelecimento de 1 dia a 90 dias. Então, a própria lei faculta ao administrador público 3 ações. Evandro, como é que ele vai saber o que ele vai fazer se a lei só diz produtos estragados, não diz a quantidade? É discricionariedade do administrador. A gente vai ver o que é isso. Imagina que o fiscal entre no estabelecimento A e logo após entre no estabelecimento B. No estabelecimento A, ele chega lá e acha um pote de manteiga estragado. No estabelecimento B, ele acha uma tonelada de carne estragada. Ele chega no estabelecimento... Olha, você sabendo que se ele achar qualquer tipo de produto estragado, ele não pode fazer menos que a lei e ele também não pode fazer mais que a lei. Se ele fizer menos que a lei, é abuso. Se ele fizer mais que a lei, também é abuso. Correto? Certinho, né? Então vamos lá. Chega no primeiro, ele tem que avaliar, ele tem que ser razoável nas ações. O que é essa razoável? O que a teoria do homem médio fala? Fala que você deve fazer sempre o que a maioria dos seus parceiros da mesma situação sua faria. Você tem que tirar as normas e princípios internos da administração pública e trazer para fora, exteriorizar. Pô, nós estamos aqui 30 fiscais.
Se os 30 fiscais chegarem e olharem a situação a um pote, o que eles fariam? Pô, eles só multariam, né? É mais razoável fazer isso, não é? Lógico. Ser razoável é agir com a teoria do homem médio que a maioria ou totalidade dos seus parceiros faria naquela mesma situação. Teoria do homem médio. Olha como é que vai se confundir. E a proporcionalidade, Evandro? O que é ser proporcional? Proporcional é usar a força proporcional, olha aqui, a força proporcional à falta cometida pelo administrado. Quem usa a força, Evandro? A administração pública, né, meu filho? Se você é fiscal, se você foi nomeado e empossado dentro do exercício, você está trabalhando para a administração pública. Se você está trabalhando para a administração pública, você é administração pública. Então, você vai usar uma força versus a falta que o cara cometeu. A falta do A foi uma falta pequena. Você usa uma força pequena, dá uma multa nele. Se a falta do A é grande, 1 tonelada foi uma falta enorme. Se essa falta é enorme, você dá uma penalidade enorme. Você vai lá e aplica uma força de 90 dias no cara. Lembrando que não pode dar 91, tá? Porque senão você vai estar abusando. A lei só diz até 90. Então você usa uma força proporcional à sua falta. A falta do administrado. Evandro, do jeito que você explicou, no exemplo, ficou a mesma coisa. Sim, o princípio da razoabilidade, ele é bem parecido com o da proporcionalidade. Só que você vai lembrar que a razoabilidade, ele segue a teoria do homem médio e a proporcionalidade, a falta versus a força versus a falta. Nas questões de concurso, se você pegar, por exemplo, esse exemplo que eu dei, mas é quase impossível, ou melhor, é impossível você errar questão nessa situação. Tem que lembrar o seguinte, olha para cá. Isso é decisão reiterada do STF, tá, meu povo? Não basta ser legal, não basta ser impessoal, não basta ser moral, não basta ser público, não basta ser eficiente. Se o administrador seguir os 5 princípios implícitos e não observar o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o ato se transforma em quê? Num ato ilegal. Aí você vai perguntar assim, Evandro, mas como dá para o administrador ser legal, impessoal, moral, público, eficiente e não ser razoável e proporcional? É fácil, olha para cá. Imagina só, o fiscal pega um pote de margarina estragada. Ele olha e diz o seguinte, olha, a lei diz que se eu achar produto estragado, eu posso fazer isso, isso e isso. É a discricionariedade, conveniência, oportunidade, o mérito administrativo. O que ele faz? Ele simplesmente chega e fala, tem um pote, eu vou dar 90 dias. Se ele fizer isso, a lei mandou fazer? Sim, mandou. Olha lá, produtos estragados ele pode fazer isso, então ele fez. Então ele seguiu o princípio da legalidade. Foi impessoal? Foi, ele não tem nada contra o dono do estabelecimento. E ainda tornou o troço público, tranquilo. Foi moral? Foi moral, pô. O cara feriu, o cara estava com produtos estragados, ele foi lá, seguiu a legalidade, a moralidade está completa. Foi público? Sim, ele publicou e tornou público. Foi eficiente? Lógico, o cara foi lá e multou, ele destruiu e ainda assim deu 90 dias, ele está sendo eficiente. Foi legal, impessoal, moral, público, eficiente, mas ele fugiu à razoabilidade e fugiu à proporcionalidade. Nesse caso, o ato se transforma num ato ilegal. Matamos aí a proporcionalidade, matamos a razoabilidade. Vamos lá para o próximo princípio, que é o da segurança jurídica. Pessoal, vamos agora, olha, matamos a razoabilidade e proporcionalidade. Vamos arrebentar agora o princípio da segurança jurídica. Evandro, você está dando um rol de 6. Cara, eu estou dando os mais importantes, tá? Eu estou dando o que cai. Pode ficar tranquilo. Segurança jurídica. Vamos entender o que é segurança jurídica. Olha só. Segurança jurídica a gente tem que matar sob 2 perspectivas. Você vai ver no meu PDF aí que eu tenho lá o texto, eu tenho como cai na prova, tá? Mas a gente tem que entender, não basta só ter o texto. Segurança jurídica é que impede que norma administrativa retroaja para prejudicar o direito adquirido, o ato jurídico perfeito, a coisa julgada. É para dar seguranças nas relações jurídicas. O que é isso, Evandro? Imagina aqui, vem para cá. Olha, esse exemplo aqui é só para que você entenda, é um entendimento, tá? Não tenta anexar isso em nenhuma norma que está escrita ali hoje, valendo. É só para entendimento. Vamos supor que 2 pessoas, o A e o B, começaram a trabalhar em 1980. Imagina que com 30 anos de serviço, eles se aposentam
ganhando X. Imagina que quando chega no ano de 2000, eles podem se aposentar da seguinte forma. Até 2000 tinha uma lei que eles trabalhavam, eles entraram no cargo A. E aqui no cargo A tinha terceira, segunda, primeira e classe especial. Imagina também que aqui ganha 10, aqui ganha 20, aqui ganha 30, aqui ganha 40. E que até 2000 a lei permitia fazer o seguinte, olha, se você tiver num nível e quiser se aposentar, automaticamente você sobe um nível na aposentadoria. Ou seja, o cara pega e está trabalhando no nível 2, ganhando 20. Se aposentou, automaticamente ele passa por 1 e ganha 30 na aposentadoria. O A estava cansado, chegou em 2000 e falou, eu não quero trabalhar mais não, vou aposentar. A lei deixa. O A foi e se aposentou no nível 1. Estava na atividade no 2, passou por 1. Se aposentou ganhando quanto? 30. O B falou diferente. O B falou o seguinte, olha, com mais 5 anos trabalhando, ou seja, em 2005, eu subo para a classe 1 e vou me aposentar em 2005 na classe especial. O que ele pensou? Vou trabalhar, estou na 2, em 2005 eu vou para a primeira classe ganhando 30 e me aposento na especial ganhando quanto? 40. Foi isso que ele pensou. Só que o que aconteceu, meu povo? Em 2001, olha só, o A se aposentou em 2000. Em 2001 a lei mudou. E a lei cortou isso aqui e disse agora não vale mais isso. Agora, se você estiver trabalhando na primeira classe, você vai se aposentar da mesma forma da atividade. Olha só, o B deixou de se aposentar aqui e vai ter agora que trabalhar mais 5 anos obrigatório para poder se aposentar na mesma regra do A. Para poder se aposentar ganhando quanto? Ganhando 30. Aí você vai falar assim, pô, mas o B perdeu ou o A ganhou? Não. O que aconteceu foi o seguinte. O A se aposentou quando a lei deixava. Então é um ato jurídico perfeito. Porque quando ele se aposentou, a lei, que é o ato jurídico, permitia que ele se aposentasse nessa regra. Então é legal. E outra, meu povo, ele fez uma coisa legal que incorporou o patrimônio dele. Se incorporou o patrimônio dele, isso aí é o conceito de direito adquirido. Direito adquirido é algo que você faz, que a lei permite que você faça e aquilo incorpora no seu patrimônio. Então, o que é a segurança jurídica? A segurança jurídica impede que uma lei ou algo novo administrativo venha e prejudique um direito adquirido que foi conquistado pela pessoa. Senão, olha que bagunça que ia virar. O cara ganhava 30 na aposentadoria, a lei vinha, impedia, ia voltar o cara para 20? Não pode. Então, segurança jurídica impede que nova norma de lei ou administrativa retroaja para prejudicar alguma coisa que foi um ato jurídico perfeito e que compôs o direito adquirido da pessoa, correto? Então, você tem o conceito, que é fácil, gravou o conceitozinho, você acerta na prova e se cair um exemplo, você consegue identificar também. E mais, através desse exemplo, você conseguiu entender o que é segurança jurídica. Correto? Correto, vamos passar para o próximo princípio. Tudo bom, pessoal? Olha só. Matamos razoabilidade, proporcionalidade e segurança jurídica. Ampla defesa e supremacia do interesse público sobre o privado. Eu só quero que vocês tenham noção que eles completam também o rol de princípios constitucionais implícitos. A ampla defesa, eu vou falar mais para vocês quando eu estiver lá no processo administrativo disciplinar e eu for tratar do PAD. Eu prefiro falar lá da decisão da súmula do STF que trata sobre a ampla defesa no processo administrativo disciplinar. Aí eu retomo a ideia, tá? Supremacia do interesse público sobre o privado, ele é o princípio norteador do direito administrativo e também é um princípio constitucional implícito. Então ele já foi falado, não precisa tocar de novo. Eu vou falar aqui no princípio da autotutela. Olha, esse princípio aqui ele é muito importante. Se você for trabalhar os atos administrativos, você vai ver que ele é o desfazimento do ato administrativo. O que diz essa súmula 473 aqui do STF? Diz o seguinte,
que a administração pública pode anular seus próprios atos quando eivado de vício de ilegalidade, ou pode revogá-los por conveniência, oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, ressalvados em qualquer caso a apreciação do Poder Judiciário. É a súmula 473 do STF. Trata da autotutela. Bacana. Eu falei o teor da súmula toda para vocês e ainda assim vocês não conseguem captar. Por isso é que a gente tem que pegar ali um esqueminha que eu faço e também os exemplos. Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. A autotutela é o poder que a administração pública tem de poder rever seus próprios atos, tá? Ele se dá através de anulação e revogação, a princípio. Tem outros, mas a gente vai tratar anulação e revogação, que é o importante nesse momento. Meu povo, olha só, eu costumo fazer uma brincadeira em sala de aula no presencial. Eu digo que quando a coisa não tem muita importância numa vida prática sua, você grava. Besteira você grava. Quer ver? Olha só, eu vou interagir com você. Eu falo aqui e vai vir automaticamente na tua cabeça aí. Olha, Chitãozinho, você fala o quê? Chororó. Zezé de Camargo? Luciano. Ah, o cantor sertanejo que não vai interferir na tua vida para você passar no concurso, esse aí você lembra. Agora, isso aqui que é importante, às vezes você esquece. Então a gente vai fazer essa interação. Você vai lembrar sempre de uma coisa. A anulação é sempre. E sempre para ato ilegal. Revogação é sempre para ato legal. Meu povo, olha só, não existe você pegar e revogar um ato ilegal. E também não pode anular um ato ilegal. Revogação para ato legal, anulação para ato ilegal. Correto até aí? Bacana. Anulação, quem pode anular o ato? Anulação trata de critério de legalidade. Se ele trata sobre o aspecto da legalidade, tanto a própria administração pública pode anular um ato, quanto também o Poder Judiciário anular ato. Quem pode revogar o ato? Revogação, meu povo, é critério de mérito administrativo. O que é o mérito? É a conveniência e a oportunidade do administrador público. Aqui na revogação, somente a própria administração pública pode revogar o ato. Meu povo, não existe poder judiciário revogando o ato da administração pública, correto? Não pode. Revogação somente a própria administração e anulação à administração e o poder judiciário. Então vamos pegar por partes para que a gente não esqueça. Anulação é de ato ilegal. Revogação é de ato legal. Anulação, a própria administração e o Poder Judiciário podem anular o ato. Evandro, por que o Poder Judiciário aqui pode anular? Porque é critério de legalidade. O Poder Judiciário sempre vai trabalhar com ideia de legalidade. O Poder Judiciário não ataca mérito. Se ele não ataca mérito, somente a própria administração pode revogar o ato. Evandro, como é que funciona essa história de mérito administrativo? Eu não estou conseguindo entender. Olha só, eu vou fazer uma analogia para que você entenda. Imagine a seguinte situação hipotética. Agora eu vou sair do direito, tá, pessoal? Eu vou levar para dentro da sua casa, para o seu dia a dia, que aí você vai conseguir coadunar. Imagina que tem a sua casa e tem a casa do vizinho. E você sabe que dentro da tua casa quem manda é você. E você sabe também que você tem um filho pequeno e que tem o Estatuto da Criança e Adolescente que diz que você pode tratar o seu filho da melhor forma que convir a você, da sua conveniência e oportunidade, para você educar o teu filho. Aí o teu filho faz uma coisa feia, não faz o dever de casa, você vai lá e dá um tapinha na bunda dele. Joãozinho vai pro seu quarto. O seu vizinho sobe lá e fala assim: ô fulano, você não pode tratar teu filho assim, tá batendo no teu filho. Você olha para ele e fala assim: olha, presta atenção. Dentro do meu ambiente, quem manda sou eu. Porque tem uma lei que diz que eu posso tratar o meu filho da melhor forma possível para educar. Quem é você, que é o vizinho, que é outro poder, para dizer o que eu tenho que fazer? A conveniência, a oportunidade, o mérito administrativo que é dado através da lei, é facultado ao administrador fazer o que melhor convir a ele. Então o outro poder não pode atacar. Nessa analogia, você, administração pública, o vizinho é o poder judiciário. Ele não ataca o seu mérito. Evandro, como é que funciona isso? Imagina que o prefeito coloca o horário de entrada de 8 às 12 horas.
E depois ele resolve mudar, 2 meses depois, eu quero, é mais conveniente para finalidade pública de 9 às 13. Então, o ato aqui foi legal? Foi. Se o ato foi legal e foi o prefeito, que é a administração, somente ele pode vir revogar esse ato e colocar esse para vigorar. Não pode o Poder Judiciário olhar e falar, não, esse horário é ruim, eu vou passar para esse aqui. Não pode, porque o ato foi legal. Ato legal, ato de conveniência, oportunidade de mérito, a própria administração é que pode fazer isso. O Poder Judiciário não ataca. Correto até aí? Tranquilo, né? Evandro, e por que a própria administração, ela também pode trabalhar critério de legalidade? Ela pode? Não, ela deve, na verdade, né? Vamos aqui para o quadro de exemplos, ó. Botei uns exemplos aqui. Imagine a seguinte situação. Imagina que o A está respondendo um processo administrativo disciplinar. A gente sabe, e também vamos estudar lá na frente, que o processo administrativo disciplinar, ele é composto por uma comissão de 3 servidores estáveis, correto? Imagina que você está lá no artigo 100 e está respondendo pelo artigo 132. Lá o 132 é dado a demissão ao servidor. Por exemplo, conduta escandalosa na repartição, cometeu improbidade administrativa, a gente vai ver no PAD. A comissão, você tem dentro da comissão 3 inimigos seus. Os caras não gostam de você. E eles fazem uma série de ilegalidade na hora de fazer a sua averiguação. Na hora do processo da investigação do PAD. A comissão do PAD não demite ninguém, ela só orienta. Ela dá lá a decisão do PAD. Na decisão do processo administrativo disciplinar, eles cabalmente mostram o contrário das provas. As provas nos autos mostram que você é inocente. Mesmo assim, eles não estão nem aí e orientam pela sua demissão. E aí, o que faz? O presidente da República, se você estiver no Poder Executivo, vai lá e assina a sua demissão, você foi demitido. Se você foi demitido, você tem 2 situações. Primeira, você pede um recurso administrativo na própria administração. A própria administração, se olhar que o ato foi ilegal, ela vai e anula o ato. Agora, e se a administração não fizer nada? Amigo, você vai lá e recorre ao Poder Judiciário. Aí o Poder Judiciário, se o critério for de legalidade, ele pode vir e analisar e tirar a decisão de outro poder e reintegra você no cargo, se você for estável, né? Isso a gente vai ver lá na 8.112. Então vamos lá, meu povo. Uma decisão administrativa que foi ilegal, essa decisão ilegal pode ser revista tanto pela administração, se a administração não fizer nada, vai ser revista pelo Poder Judiciário. Correto? Beleza. Então matamos aí o que é critério de legalidade e matamos também o que é critério de mérito. Agora vamos para os efeitos. Meu povo, os efeitos da anulação são ex tunc, ou seja, retroativos à data da soltura do ato. Os efeitos da revogação são ex nunc, ou seja, prospectivos. Prospectivos quer dizer dali para frente. Eu vou dar um exemplo que vai resolver o nosso problema, tá? Imagine a seguinte situação hipotética. O A e o B, eles na mesma data estão pedindo uma autorização para porte de arma de fogo. Pediram autorização para poder a administração pública portar arma de fogo. O A tinha que dar o requisito 1, 2 e 3. O B também, o requisito 1, o requisito 2 e o requisito 3. O requisito 1 é ter mais de 21 anos de idade, é ter feito um curso especializado e não ter antecedentes criminais. O A, ok, ok e ok. O B fraudou o primeiro, amigo, só que a administração não descobriu. Ele tinha 18 anos só e ele falsificou a certidão e a carteira de identidade para dizer que ele tinha 21. Então, de cara, esse ato aqui é legal, porque cobriu todos os requisitos, e esse ato aqui é ilegal. De cara, você já sabe que ato ilegal é o quê? Anulação. Ato legal é revogação.
São. Então isso aí a gente já matou lá no primeiro, né? Então a gente pode seguir a sequência. Se é revogação, somente administração pública. Também você já sabe, já matou. Se é anulação, opa, a administração pode, como também o poder judiciário pode. Então você já está concatenando as ideias, você já está virando concurseiro. Agora, imagina que o porte de arma de fogo é válido por 2 anos. Correto? Com 1 ano, acontece a seguinte situação. Primeiro, a administração pública diz assim, pô, olha só, eu, administração, soltei o porte, autorização para porte de arma de fogo. Tranquilo. Só que agora, por conveniência e oportunidade, o mérito administrativo meu, eu não quero mais deixar o cara andar armado. A administração pode? Lógico que pode. Foi ela que deu, pelo princípio da autotutela, ela pode vir e revogar o ato. Se ela revogou, os efeitos são ex nunc. Olha só que legal. Se os efeitos é ex nunc, o cara passou esse ano todo aqui andando com arma de fogo, porque ele podia andar. Então, os efeitos contam daqui para frente. Tudo que ele andou armado aqui, ele podia andar, então não é crime. Olha que legal. Agora, o de baixo é o contrário. Quando chegou 1 ano, a administração simplesmente descobriu que o cara fraudou. Se ela fraudou, os efeitos são ex tunc. Se o efeito é ex tunc, ele retorna e mata o porte de arma de fogo aqui no início. O que acontece? O ato nulo, o ato que gera anulação ilegal, ele não tem efeito, é como se ele não tivesse existido no mundo jurídico. Então, você vai pegar e vai dizer que o cara andou 1 ano inteiro armado sem poder. Então, aqui embaixo, o cara cometeu o quê? Crime. Anulação retroage, revogação dali para frente. Então, pessoal, matamos aí a autotutela. Vamos tentar só dar uma olhadinha aqui, para a gente não confundir. Autotutela. A administração pública pode anular seus próprios atos por critério de ilegalidade. Tanto a administração quanto o Poder Judiciário. Revogação é por conveniência e oportunidade, o mérito administrativo que eu já expliquei para vocês. Aqui somente a própria administração pode fazer. Os efeitos da anulação são ex tunc, retroativos. Da revogação, ex nunc, prospectivos, dali para frente. Pessoal, só mais um detalhe, tá? Deixa eu apagar aqui, vem para cá e vamos tentar concatenar as ideias para que a gente não confunda. Sempre quando eu dou aula nesse tópico, eu costumo sempre fazer a diferenciação do que cai no concurso, sabe? Para vocês não terem problema com nome parecido. A gente está trabalhando autotutela. É totalmente diferente de tutela administrativa, tá? Evandro, autotutela foi isso que eu acabei de explicar? A administração pública pode revogar seus próprios atos ou ela pode anular os atos. Isso aqui é autotutela, é controle da administração. Agora, tutela é diferente, meu povo. Tutela, a administração direta exerce o controle sobre a administração indireta. Não é hierarquia, é controle. É baseado no quê? Na vinculação. Chamado controle finalístico ou controle ministerial. Quando houver fuga de finalidade. Princípios constitucionais implícitos e fundamentais do artigo 37. Não estão escritos, mas são de observância obrigatória. Vem a completar o princípio da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que são os explícitos. Então, tanto os explícitos quanto os implícitos são de observância obrigatória. Lembrando que ampla defesa e supremacia do interesse público, supremacia eu já falei, ampla defesa eu vou falar dentro do PAD. Pessoal, um abraço.